Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse centro de mesa em crochê. Gente, olha que lindo ficou esse centro de mesa. É um modelo fácil, rápido e econômico também. Aqui na videoaula, gente, eu vou ensinar para vocês como fazer esse centro de mesa em outros tamanhos. Esse centro de mesa aqui ficou com a medida de 78 centímetros de diâmetro. Contando aqui, gente, ó, dessa pontinha aqui até a outra, ó. Então, eu tô contando com essa parte maior do centro de mesa. Ficou com 78 centímetros de diâmetro. Essa medida, na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. A sua peça pode ficar maior ou menor, mas aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer esse centro de mesa em outros tamanhos. Utilizei um total de 312 gramas de fio. Utilizei o fio número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Esse centro de mesa, vocês também podem fazer assim, com aplicação de flores. O link da videoaula dessa flor eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Então, vocês podem fazer da forma que eu acabei de mostrar para vocês, sem as flores e assim com as flores, que vai ficar super lindo também. Essas flores aqui, eu utilizei o barbante número 6, mas vocês podem utilizar uma linha mais fina para fazer essas flores. Gente, para fazer a aplicação dessas flores, vocês podem utilizar cola pano, pode utilizar cola quente, pode fazer a aplicação com fio de seda ou costurando também. Então, ó, com as flores fica muito lindo também, gente. Então, essa é a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Bom, gente, vou trabalhar com o fio número 6. Essa cor aqui é a cor lavanda. E vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Vocês podem trabalhar com a marca de barbante, gente, de sua preferência. Agora, eu vou iniciar trabalhando aqui com o círculo mágico. Então, eu seguro aqui o meu fio, ó, dessa forma. Seguro aqui novamente. E agora, eu vou puxar aqui, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e duas. Ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, aqui tem 3 pontos altos. Eu vou seguir essa sequência até ter um total de 12 pontos altos. Isabela, eu não quero iniciar minha peça trabalhando aqui o círculo mágico. Vocês podem iniciar aqui, gente, fazendo 5 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo e inicia aqui as correntes para dar a altura de um ponto alto e segue trabalhando os pontos altos. Vou trabalhar aqui um total de 12 pontos altos, contando aqui com as correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, um total de 12 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, vou pegar esse fio e vou puxar para fechar aqui esse círculo mágico, ó. Então, eu puxo aqui esse fio, depois a gente faz o arremate aqui desse fio. Então, agora, gente, ó, eu vou vir aqui, conto uma, duas e na terceira correntinha, ó. Uma, duas e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, ó, para fechar aqui toda essa volta. Então, ficou um total de 12 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Eu vou puxar aqui um pouco o fio, gente, ó, vou alongar um pouco esse fio, vou vir nesse ponto aqui ao lado, ó, do lado avesso, passando a agulha nessas duas laçadinhas aqui, ó, do lado avesso para o lado certo, ó. Dessa forma. Vou pegar aqui essa laçadinha aqui, ó, essa alcinha aqui, e vou passar por entre essas duas laçadinhas, trazendo aqui esse fio para o lado avesso da minha peça, ó. Ficou assim. Agora, eu vou vir nesse mesmo espacinho aqui, ó, nesse mesmo espaço, e faço um ponto baixo, uma correntinha.
para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, ficou 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Laço meu fio. Vou vir aqui no próximo ponto de base e vou trabalhar aqui 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Laço meu fio no próximo ponto de base, 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, gente, a minha peça, ela vai ficando assim. Eu vou seguir trabalhando assim, ó, 2 pontos altos sobre cada ponto alto desse de base. Vai ficar um total de 24 pontos altos agora. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, então ficou aqui um total de 24 pontos altos, porque a gente trabalhou um aumento para cada ponto de base, que foi 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Chegando aqui no final, eu fiz um ponto baixo em uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou vir aqui nessa correntinha, gente, ó, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo para fechar aqui toda essa volta. Vou pegar esse fio, vou alongar ele um pouquinho, gente, ó. Vou vir aqui sobre essas duas alcinhas aqui desse ponto ao lado, trazer, ó, pegando aqui do lado avesso, trazendo do lado avesso para o lado certo aqui, gente, ó. Pegando essas duas alcinhas, vou pegar essa laçadinha aqui e vou passar por entre essas duas alcinhas aqui do ponto, gente, ó. Dessa forma. Agora, eu vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Uma correntinha, 2 correntes agora. Um ponto baixo e 2 correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. E uma corrente que será de separação. Aqui eu fiz com uma correntinha apenas, mas vocês poderiam ter feito com 2 correntinhas também, gente, ó. Um ponto baixo e 2 correntes. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base e aqui eu trabalho um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente e sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base, mas agora com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta aqui em toda a peça. Vai ficar um total de 24 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto e outro. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, um ponto alto sobre cada ponto de base, ó, com uma correntinha de separação entre um ponto e outro. Gente, tá tendo obra aqui perto, então vocês me desculpem, né, o barulho de obra. Então, aqui, ó, 24 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto. Aqui tem um ponto baixo, conto uma, e aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, ó. Tá desfocando, peraí, deixa eu arrumar aqui certinho, gente. Então, aqui, ó, na segunda corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio, vou vir nesse intervalo aqui, gente, de uma correntinha, e vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, então, aqui no próximo ponto de base, ó, um ponto alto. No intervalo de uma corrente, um ponto alto. Sobre esse ponto alto, um ponto alto. Então, agora, gente, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, ó. Um ponto alto sobre o ponto alto de base e nos intervalos de uma correntinha,
um ponto alto. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta com a sequência que eu passei para vocês. Então, agora ficou um total de 48 pontos altos, contando com o ponto alto que a gente fez sobre o ponto alto e com os pontos altos que a gente fez no intervalo de uma correntinha. No total, foi 48 pontos altos. Agora, gente, ó, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha aqui que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Na carreira anterior, ó, antes dessa carreira, essa carreira aqui, gente, que a gente fez com os intervalos de ponto tela, a gente fez com uma corrente de separação. Essa próxima carreira com o intervalo de ponto tela, eu vou fazer com duas correntes de separação. Então, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Laço meu fio. Eu vou pular esse ponto aqui que eu trabalhei no intervalo de uma corrente, vou vir sobre esse ponto alto que está rente com esse ponto alto aqui, gente, ó. E vou trabalhar um ponto alto. Uma, duas correntes de separação. Pulo um ponto de base, ó, sempre vai ser rente com esse ponto aqui. E trabalho um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, rente com esse ponto aqui, gente, ó. Sempre pulando um ponto de base agora. Um ponto alto. Então, gente, essa será a sequência. Se você vir que a sua peça está ficando muito emborcada, você pode utilizar a agulha 4 milímetros. Se a sua peça estiver embabadada, pode utilizar a agulha 3 milímetros. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, eu trabalhei um ponto alto, duas correntes de separação, pulando apenas um ponto de base. Quando a gente faz essa volta, gente, ó, com o ponto tela, vocês vão observar que ele fica aqui, ó, levemente emborcado. Mas quando a gente fizer a próxima volta com os pontos altos, já vai ficar bem certinho aqui a base da nossa peça. Então, aqui, ó, fiz as duas correntes. Conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio. Aqui tem duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. Então, agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos nesse intervalinho aqui. Dois pontos altos para esse intervalo de duas correntes, desculpa. Laço meu fio sobre esse ponto alto, um ponto alto. Para o intervalo de duas correntes, 2 pontos altos. Sobre esse ponto alto, um ponto alto. Então, vai ficando assim. Aqui, gente, ó, nessa volta, ó, como eu falei para vocês, fica um pouco emborcada essa volta aqui. Mas, quando a gente fizer essa volta aqui, que a gente tá trabalhando, quando a gente concluir essa volta, vai ficar bem certinho aqui a base da nossa peça. Então, vou seguir essa sequência para os intervalos de duas correntes. Eu trabalho 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Eu vou contar aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a volta de número 6. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, ó, eu vou contar 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Aqui, gente, observem que eu trabalhei 2 pontos altos no intervalo de duas correntes. Então, agora, eu vou aumentar mais uma correntinha. Então, ao invés de fazer 2 correntes, igual a gente fez nessa carreira, vamos fazer com 3 correntes, ó. 2 e 3 correntes. Então, 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e 3 que será de separação. Laço meu fio, sempre trabalho ponto alto, ó. Nessa carreira com ponto tela, rente com esse ponto tela da carreira
que a gente fez o ponto tela, ó. Então, eu pulo 1, 2 agora, e no terceiro ponto, eu trabalho um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, a peça, ela vai ficando assim. Aqui, gente, ó, observem que aqui a gente ficou com um total de... Aqui ficou um total de 24 pontos altos com uma corrente de separação. Nessa próxima volta que a gente fez toda com ponto alto, para cada correntinha de separação a gente fez um ponto alto. No próximo intervalo de ponto tela, ó, pulei um ponto de base apenas. Por quê? Porque eu havia feito apenas um ponto de base nesse intervalo de uma correntinha. E agora eu fiz duas correntes de separação, porque na carreira anterior eu tinha feito apenas uma corrente. Então, essa próxima com ponto tela, duas correntes de separação. Trabalhei a volta toda com ponto alto e para cada intervalo de correntinha, se tem duas correntes, a gente trabalha 2 pontos altos. Agora, ó, 3 correntes de separação. Na próxima volta, a gente vai trabalhar 3 pontos altos aqui sobre os intervalos de corrente. Então, gente, essas carreiras aqui que a gente está trabalhando no ponto tela, é onde a gente está trabalhando o aumento aqui da peça. Sempre nessa carreira de ponto tela, vai ter um total de 24 pontos altos. O que vai mudar, gente, é a quantidade de correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, dando a volta em toda a peça. Ponto alto sobre esse ponto, ó, rente com esse ponto aqui. E esse ponto alto dessa carreira de ponto tela foi rente com esse ponto alto aqui também, ó. Observem que tá sempre na mesma direção. E pulando 2 pontos de base. Um ponto alto, agora 3 correntinhas e um ponto alto. Vou trabalhar essa sequência dando a volta em toda a minha peça. Essa é a volta de número 7. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, sempre que a gente faz essa volta aqui, ó, com ponto tela, fica um pouquinho emborcada. A próxima volta já vai ficar certinha a sua peça. Agora, fiz as 3 correntes de separação. Vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, no intervalo, gente, que tem as 3 correntes, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Sobre esse ponto alto, um ponto alto. E no intervalo de correntinhas, tem 3 correntes, então eu trabalho aqui 3 pontos altos. Laço meu fio e aqui eu trabalho um ponto alto. Se você observar que mesmo trabalhando aqui, gente, essa volta toda com ponto alto, a sua peça estiver repuxando, então, você pode fazer a troca de agulha se estiver repuxando. Aqui, ó, quando eu coloco aqui, sobre a minha base, gente, ó, dá pra ver que aqui ela tá um pouco repuxada essa volta, porque é a volta com ponto tela. Mas quando terminar essa volta aqui de número 8, toda com ponto alto, e você vir que mesmo assim está ficando emborcada, então, você utiliza uma agulha de número maior. Tô utilizando a de número 3,5, você pode utilizar a agulha 4 milímetros. Então, vou seguir trabalhando agora essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Essa é a volta de número 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa volta de número 8 ficou um total de 96 pontos altos. Então, para os intervalos de 3 correntes, eu trabalhei 3 pontos altos. Quando a gente concluir essa volta, gente, vocês podem vir aqui, ó, e arrumar aqui um pouco, só para distribuir bem certinho aqui os pontos altos, gente, ó, e a peça fica bem certinha. Não é repuxar a peça, para os pontos ficarem aqui, ó, repuxado, ó. Observem que eu só tô arrumando aqui um pouquinho, para ficar bem certinho os pontos, e fica assim a nossa peça.
Então, agora, gente, essa base aqui, eu não vou trabalhar mais carreiras com aumento. Então, eu fiz um total de 8 voltas. Se eu quiser fazer a minha peça maior, eu vou seguir essa sequência trabalhando por mais voltas. Então, aqui, ó, eu fiz os pontos altos, né? Chegando aqui no final, eu vou vir na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Se eu quiser fazer a minha peça maior, eu vou seguir essa mesma sequência que eu estava seguindo nas carreiras anteriores. Subo 3 correntes, nessa carreira de número 8, tem 3 pontos altos. Então, na próxima carreira, com ponto tela, eu ia fazer com 4 correntes de separação, se eu fosse fazer essa base maior, para fazer a peça maior. E sempre seguindo esse padrão, gente, ó. A carreira de ponto tela, esse ponto alto ser rente com os pontos altos das carreiras de ponto tela que a gente tinha feito anteriormente. Então, se tem 3 pontos altos, a próxima carreira de ponto tela faz com 4 correntes de separação. Na próxima carreira, vai ter, que tiver só ponto alto, vai ter 4 pontos altos no intervalo que tiver 4 correntinhas, e assim por diante. Se tem 4 pontos altos, no próximo intervalo de ponto tela, teria que ter 5 correntinhas de separação, para que na próxima carreira ficasse com 5 pontos altos no intervalo de ponto tela. Então, aqui, eu acho que deu para vocês entenderem certinho, gente. Essa é a parte que a gente trabalha os aumentos, são essas carreiras com ponto tela. E a cada carreira que a gente faz com ponto tela, cada carreira, a gente aumenta uma correntinha, porque aqui, ó, só tinha uma corrente de separação. Trabalhei a carreira de ponto alto e onde tinha uma correntinha, eu fiz um ponto alto. Na próxima de ponto tela, 2 correntes de separação. E onde tinha 2 correntes, eu trabalhei 2 pontos altos. Na próxima, eu já fiz com 3 correntes de separação. E onde tinha 3 correntinhas, eu fiz com 3 pontos altos. Se eu fosse fazer mais uma, eu ia fazer com 4 correntinhas de separação. E onde tem as 4 correntinhas, 4 pontos altos. Na próxima, 5 correntes de separação, e onde tiver 5 correntes, 5 pontos altos, e assim por diante. É assim que funciona aqui a parte dos aumentos aqui desse início, gente, aqui da base. Então, agora, e sempre onde tem as carreiras de ponto tela, vai ter 24 pontos altos. O que vai aumentar é a quantidade de correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, sempre o ponto alto, vocês vão trabalhar rente com esse ponto aqui, igual eu já passei para vocês. Iniciar a próxima volta, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui sobre esse mesmo intervalo que eu fiz, as 3 correntinhas, e aqui eu trabalho mais um ponto alto. Agora, gente, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes de separação. Laço meu fio. Vou vir aqui rente com esse ponto, ó. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Então, se você tá fazendo essa sua base aqui maior, quando chegar aqui, gente, ó, nessa parte que a gente tá fazendo os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, aqui tem 3 correntes, tem 3 pontos altos, aqui eu fiz com 4 correntes. Então, para outros tamanhos, é a mesma sequência. Se aqui tiver com 5 pontos, por exemplo, você faz com 6 correntinhas. Aumenta uma correntinha. Agora, 1, 2, 3, 4 correntes. Laço meu fio, ó, pulo 1, 2, 3 e rente com esse ponto tela, ó, da carreira de ponto tela que a gente fez. E vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 e aqui sobre esse ponto de base, rente com esse ponto tela aqui, ó. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, vocês entenderam, gente? Essa parte dos aumentos sempre faz com uma correntinha a mais do que na carreira anterior do ponto tela. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, vai ser essa a sequência dos aumentos, sempre
nas carreiras de ponto tela vai ser uma correntinha a mais do que na carreira de ponto tela que a gente tinha feito antes. Vou seguir essa sequência aqui, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Essa volta é a volta de número 9. Então, depois que fez aqui toda a base da peça, com os aumentos, né? Se você quiser aumentar, a partir dessa carreira, você pode seguir fazendo mais carreiras com aumento. Quando chegar no tamanho aqui da base que você precisa, aí você começa fazendo essa carreira, que é a carreira que eu fiz aqui na minha peça, é a carreira de número 9. Se você está fazendo exatamente esse tamanho que eu estou ensinando aqui na videoaula, né? Essa é a volta de número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui na volta de número 9, gente, que a gente faz essa carreira, né, que é com ponto tela, observem que não fica repuxando. Por quê? Porque aqui a gente fez 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, com 4 correntes de separação, porque aqui tinha 3 pontos altos, então a gente seguiu aquela sequência, né? Aqui 4 correntinhas de separação. E se você fez maior, você vai ver a quantidade de pontos altos que tem na última carreira, e aqui você aumenta uma correntinha a mais. Agora, gente, ó, vamos começar a fazer a parte das pétalas da nossa peça. Então, agora, e aqui tem um total de 24 grupinhos com 2 pontos altos. Tem que ter essa quantidade, gente, porque quando chegar na parte das pétalas, que é a volta que a gente vai iniciar, precisa ter essa quantidade para dar certinho a nossa peça. Então, aqui, ó, na terceira corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui, gente, ó, que tem as 4 correntinhas. Então, sobre esse ponto alto aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Chegando aqui nesse intervalo de 4 correntes, ó, um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Quando eu vou iniciar essa carreira com as pétalas, aqui, gente, ele fica como uma flor, esse centro de mesa. Então, para iniciar a carreira das pétalas, aqui tem 4 correntinhas. Eu vou trabalhar um total, ó, fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, trabalho mais um ponto alto, mais um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de 5 pontos altos. Mas, Isabela, você fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Você fez apenas 4 correntinhas de separação. Então, gente, aqui eu trabalhei um ponto alto a mais do que a quantidade de correntes que tem aqui na carreira anterior. Por que eu fiz dessa forma? Porque aqui, gente, para dar certinho, para que no final sobre apenas um ponto, tem que ter uma quantidade de pontos altos aqui, ó, que seja ímpar. Então, você pode fazer com um ponto a mais, ou se você vir que tá nessa volta aqui, ó, com 2 pontos altos, as correntes e 2 pontos altos, e aqui, ao invés de ficar com 4 correntinhas, tem 5 correntinhas. Então, faz com os 5 pontos altos também, não aumenta um ponto, para que fique uma quantidade ímpar e quando chegar no final, sobre apenas um ponto. Mas vocês vão entender melhor ao decorrer aqui da videoaula. Então, 5 pontos altos. Se eu fosse aumentar, faria com 7 pontos, para sempre dar uma quantidade ímpar. Agora, fiz os 5 pontos altos, uma corrente de separação. Laço meu fio, vou vir direto aqui no próximo intervalo de 4 correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar mais um grupinho com 5 pontos altos, ó. Um, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Uma corrente de separação e agora, entre um grupinho de 5 pontos altos e outro, eu trabalho uma correntinha de separação. Então, gente, eu vou seguir trabalhando essa sequência. 5 pontos altos, uma corrente de separação. Se você está fazendo maior,
vai ter mais pontos altos aqui, mas que seja uma quantidade aqui de pontos que seja ímpar, para que no final sobre apenas um ponto. Mas, Isabela, e se tiver uma quantidade que seja par, vai dar certo? Vai dar certo também, gente. A diferença é que quando chegar no final, ao invés de sobrar apenas um ponto, vai sobrar 2 pontos. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, aqui, gente, ó, no final, foi 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, quando a gente veio fazer a última carreira, é um ponto apenas, porque como foi 3 pontos altos fechados juntos, que foi aqui uma diminuição, ficou como se fosse um ponto apenas. Então, se você fizer aqui uma quantidade, ó, de pontos que seja par, quando chegar aqui no final, gente, ao invés de ter apenas um ponto, vai ter 2 pontos. Então, essa vai ser a diferença. Então, uma quantidade de pontos aqui que seja ímpar. Vou terminar aqui toda essa volta e quando eu concluir essa volta, eu volto para a gente... Então, vou concluir aqui toda essa volta e volto para a gente dar sequência. Essa é a volta de número 10. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. Então, gente, ó, vai ficando bem certinho agora. Fiz os grupinhos com 5 pontos altos. E essa base, gente, dá até para fazer suplar toda aqui com essa base. Aqui no canal tem a videoaula de um suplar, gente, que é bem parecido com essa base. Vocês deem uma conferida aí nos vídeos, que tem bastante videoaula de suplar. Depois eu também quero fazer uma videoaula de um suplar com essa base aqui e com um bico de acabamento diferente. Então, aqui, gente, ó, chegando aqui no final, eu fiz os 5 pontos, uma corrente de separação. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou iniciar a próxima volta. Então, eu faço 3 correntes, que vai dar altura de um ponto alto. E agora, gente, ó, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Ponto alto sobre cada ponto de base. Ficou um total de 5 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, gente, na carreira anterior, eu havia feito, ó, uma corrente de separação entre um grupinho de 5 pontos e outro. Nessa carreira, gente, vamos fazer de uma forma diferente. Aqui, eu faço 2 correntinhas de separação agora. Laço meu fio, vou vir no próximo grupinho de 5 pontos e trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei aqui 2 correntes, agora eu vou trabalhar uma correntinha apenas de separação. Laço meu fio, no próximo grupinho de 5 pontos, trabalho aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Duas correntes agora. Então, gente, essa volta aqui, ó, a gente vai intercalando. Nesse primeiro intervalinho, 2 correntes. No próximo, ó, uma corrente apenas. No próximo, 2 correntes. No próximo, uma corrente apenas. Então, vai ficando dessa forma, entre um grupinho de 5 pontos altos e outro, 2 correntes, no próximo, uma correntinha apenas. Vamos intercalando. Nessa volta aqui, gente, tem um total de 24 grupinhos desse com 5 pontos altos. Porque para cada pétala que vai formar aqui, gente, ó, aqui vai formar uma pétala aqui que vai ficar parecendo com uma flor, esse centro de mesa. Então, aqui vai formar uma pétala. Para cada pétala que vai formar, são 2 grupinhos desse com 5 pontos altos. Então, vai ter um total de 12 pétalas. Mas, na sequência aqui, eu vou explicando certinho para vocês. Então, vamos seguir trabalhando essa repetição, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta.
Então, um grupinho de 5 pontos altos, uma corrente. Um grupinho de 5 pontos altos, duas correntes. E seguir intercalando da forma que eu passei para vocês. Entre um grupinho de 5 pontos e outro, duas correntes, no próximo uma corrente apenas. E quando chegou aqui no final, gente, ó, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, ó, uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu subo uma, duas, três correntes, que vai dar altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Trabalho aqui um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Então, aqui, gente, ó, na carreira anterior, a gente tinha feito duas correntes de separação entre um grupinho e outro. Nessa volta aqui, gente, vamos fazer com três correntinhas de separação. Laço meu fio, venho no próximo grupinho de 5 pontos e aqui eu trabalho ponto alto sobre cada ponto desse de base. Então, vai seguir os grupinhos, né? Então, vai continuar, gente, os grupinhos de 5 pontos altos. Exatamente igual na carreira anterior. Vamos continuar trabalhando os grupinhos com 5 pontos altos. A diferença é a quantidade de correntinhas agora. Aqui tinha com duas correntes entre um grupinho de 5 pontos e outro, agora estamos fazendo 3 correntinhas. Onde tinha uma correntinha de separação apenas, vamos continuar trabalhando uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até ter um total de 5 pontos altos. Vai formando novamente os grupinhos com 5 pontos. Aqui, na carreira anterior, tinha duas correntes de separação, agora eu trabalho 3 correntinhas. Laço meu fio e vou seguir trabalhando essa sequência agora, gente, ó. Então, a peça, ela vai ficando assim. Um intervalo com 3 correntes, no próximo uma corrente. 3 correntes, no próximo vai ter uma correntinha apenas. Então, onde tinha uma corrente de separação, continua tendo uma correntinha de separação. E aqui, onde tinha duas correntes, passa a ter 3 correntes, porque agora, gente, vai formando aqui as pétalas do do centro de mesa. E aqui é a divisão entre uma pétala e outra, onde tem uma correntinha apenas. Essa será a sequência. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Concluí aqui, gente, toda a volta de número 12. Então, ó, 3 correntes de separação, uma corrente apenas. 3 correntes de separação, chegando aqui no final, uma correntinha apenas. Então, ó, vou vir aqui na terceira corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, gente, a peça está ficando assim. Não fica embabadada, não fica repuxada, tá ficando bem certinha a peça. Agora, gente, chegando aqui no final, ó, já concluí a volta de número 12. Para iniciar a próxima volta, eu subo 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E trabalho aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base, exatamente igual a gente estava fazendo nas voltas, nas carreiras, né, anteriores. Então, formou um grupinho com 5 pontos altos. A diferença, gente, é a quantidade de correntinhas que a gente vai trabalhar entre um grupinho de pontos altos e outro, porque aqui a gente tá seguindo trabalhando a sequência de 5 pontos. Na carreira anterior, eu tinha feito, ó, 3 correntes de separação entre um grupinho de 5 pontos e outro. Então, eu vou aumentar mais uma correntinha. Cada carreira, eu aumento uma correntinha, ó. 1, 2, 3, 4 correntes agora. Laço meu fio, venho aqui sobre os pontos altos desse grupinho de 5 pontos e trabalho um ponto alto
sobre cada ponto desse de base. Então, vai ficar aqui, gente, ó, um total de 5 pontos altos, novamente, um ponto alto sobre cada ponto de base. Na carreira anterior aqui, gente, ó, tinha uma corrente de separação entre um grupinho de 5 pontos e outro. Continuo trabalhando uma corrente de separação. No próximo grupinho de 5 pontos, um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Então, essa será a nossa sequência, gente. Vamos trabalhar assim, dando a volta em toda a peça. Onde tinha as 3 correntes de separação, agora tem 4 correntes nessa volta. Essa é a volta de número 13. Então, 4 correntes de separação. Onde tinha uma corrente de separação, continua com uma corrente de separação. No próximo, ó, 3 correntes de separação. Nessa carreira, a gente trabalha 4 correntinhas de separação. Então, essa será a sequência. 5 pontos, 4 correntinhas. 5 pontos altos, uma corrente. 5 pontos altos, 4 correntinhas, dando a volta em toda a nossa peça. Concluí aqui toda a volta, a minha peça tá ficando assim. Agora, gente, ó, chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Vou vir aqui na terceira corrente que eu fiz, conto 1, 2, e aqui na terceira corrente que a gente fez para dar altura de um ponto alto, ó, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, 1, 2, 3 correntes novamente, que vai dar altura de um ponto alto. Sigo trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, totalizando 5 pontos altos novamente. Aqui, gente, ó, eu fiz uma corrente, na próxima 2, na próxima 3, nessa aqui, ó, 4 correntes de separação. Isabela, posso fazer mais uma carreira seguindo essa sequência com 4 correntinhas de separação? Se você vir que a sua peça vai ficar assim, certinha, gente, você fazendo mais uma carreira com essas 4 correntes de separação, pode fazer sim. Aqui, esse espaço aqui de correntes, é importante que fique com a mesma quantidade de correntes que tem aqui, é a mesma quantidade de correntes que tem aqui quando a gente iniciou trabalhando as pétalas aqui da flor. Por quê? A mesma quantidade de pontos altos que a gente fez aqui, gente, 5 pontos, a gente vai trabalhar aqui também. Então, se você fez aqui grupinhos com 7 pontos, aqui, ó, essas correntinhas, a mesma quantidade de correntes que fez aqui, você segue trabalhando ponto alto sobre ponto alto até ter aqui, entre um grupinho de ponto e outro, a mesma quantidade de correntinhas que tinha aqui quando a gente iniciou. Para que fique, se tem 7 pontos altos aqui, vai ficar 7 pontos altos e 7 pontos altos também. E vai dar um número ímpar para que no final sobre apenas um ponto, como eu havia explicado para vocês. Então, aqui, ó, se tá fazendo em outros tamanhos, a quantidade de correntes que tem aqui entre um grupinho de 2 pontos e outro vai ser a mesma quantidade de correntes que vai ter aqui. Então, é isso que vai dar aqui a altura, gente, ó, para fazer o fechamento aqui dessa pétala. Então, se você fez com mais pontos, vai ter mais carreiras. Aqui, como eu fiz com 5 pontos, tem 1, 2, 3, 4 carreiras. E essa carreira aqui é a carreira de número 5, onde a gente vai fazer o fechamento aqui, ó, onde tem essas correntinhas. Então, se você tá fazendo maior, vai ter mais correntinhas aqui na sua peça. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 5 correntes, não, gente, desculpa, 5 pontos altos, porque tem um total aqui de 4 correntes, vou trabalhar 5 pontos altos, da mesma forma que eu iniciei a pétala da flor, ó, 4, 5 pontos altos. Agora, laço meu fio e trabalho um ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó. Então, trabalho aqui um ponto alto sobre cada um desses pontos de base.
Ponto alto sobre ponto alto. Vai formar um grupinho agora, gente, ó, no total, com 15 pontos altos. Porque aqui, ó, 5 pontos altos no intervalo com 4 correntes e aqui mais 5 pontos altos. Então, independente da quantidade de correntes que tem aqui, vai ser a mesma quantidade de correntes que vai ter aqui. Você vai fazendo carreiras até ter essa quantidade de correntes que a gente iniciou, a mesma quantidade de correntes, que é para o tamanho aqui, gente, das pétalas combinar com o tamanho da base, ficar assim proporcional, para que as pétalas elas não fiquem tão grandes e não fique combinando aqui com o tamanho da base do nosso centro de mesa. Então, ficou um total de 15 pontos. Vou continuar trabalhando aqui uma corrente de separação entre uma pétala e outra, gente. Ó, começou a chover aqui, gente. Acho que tá dando para vocês ouvirem. Ó, uma corrente, venho no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto desse de base, gente. Ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui no final, gente, ó, um ponto alto. Chegou no intervalo de 4 correntes, trabalho 5 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui, ó, nesse intervalo. Então, essa será a repetição. 3, 4, 5 pontos altos. E sigo trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Esse modelo, gente, é um modelo fácil, rápido e econômico também. Dá para fazer um tapete, gente, utilizando essa sequência, fazendo os aumentos da forma que eu passei aqui para vocês. Uma corrente e essa será a repetição. Vai formando grupinhos de 15 pontos altos com uma corrente de separação. Essa será a sequência da volta de número 14. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. Então, agora, formou grupinhos com 15 pontos altos e uma corrente de separação entre um grupinho e outro. Então, agora, gente, ó, aqui, cada desenho desse é uma pétala da nossa peça, né? Do nosso centro de mesa, ó. Cada desenho como esse formou uma pétala. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, olha que lindo fica esse modelo. Como eu havia passado para vocês, aqui, ó, uma corrente de separação, 2 correntes, 3 correntes, e aqui eu fiz com 4 correntinhas. Se você achar necessário fazer mais carreiras, pode fazer, gente. A diferença é que essa parte aqui, ó, da pétala da sua peça, né, a pétala do seu centro de mesa vai ficar maior. Então, você pode seguir essa sequência. O importante é que aqui tem a mesma quantidade de correntes que tem aqui, ó. Como eu também já passei para vocês. Então, vai formando aqui umas pétalas, né? Esse centro de mesa, ele parece uma flor, gente. É muito lindo. Então, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar as diminuições. Então, gente, ó, eu vou subir 2 correntes apenas, que vai dar altura de meio ponto alto. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto aqui de base. E aqui, ó, ficou meio ponto alto também, ó. Meio ponto alto não, gente, desculpa. Aqui ficou a altura de um ponto alto sem fechar e aqui um ponto alto sem fechar. Ficou 2 laçadas, fecho as 2 laçadinhas de uma vez. Então, aqui, eu fiz uma diminuição. Esse ponto aqui, esses 2 pontos, vai ser apenas um ponto agora, na próxima volta. Veio no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base.
não trabalho diminuições agora, gente, ó. Só quando chegar no final desses pontos altos. Ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando aqui no final, gente, tem 2 pontos altos. Então, agora, eu vou trabalhar uma diminuição. A gente trabalhou uma diminuição aqui no início e vamos trabalhar uma diminuição aqui no final desse grupinho onde tinha 15 pontos altos. Então, ó, venho aqui sobre esse ponto alto, faço um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas na agulha. Fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Então, aqui a gente trabalhou mais uma diminuição, ó. Ficou apenas um ponto. Agora, gente, contando aqui, ó, a partir desse primeiro até chegar no último ponto, a gente fez uma diminuição no início e no final. Então, tinha 15 pontos altos, agora vai ficar um total de 13 pontos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes agora. Laço meu fio. Vou vir aqui no próximo grupinho com 15 pontos. Então, gente, ó, vou vir aqui no próximo grupinho que tem os 15 pontos altos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto sem fechar. Venho no próximo ponto, um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas na agulha, fecho todas essas laçadinhas de uma vez. Então, aqui ficou um total de 11 correntinhas, ó. Formou essa argolinha aqui com 11 correntes. Sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no final do grupinho que tinha os 15 pontos altos. Então, quando chegar no final, ó, vou seguir trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base, e quando chegar aqui nos 2 últimos pontos, eu vou trabalhar uma diminuição. Então, gente, ó, chegando aqui no final, esses últimos 2 pontos, eu vou trabalhar uma diminuição. Um ponto alto sem fechar, no próximo ponto, um ponto alto sem fechar, e fecho todos esses 2 pontos de uma única vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Laço meu fio. Agora, eu venho aqui no próximo grupinho de pontos altos, ó. No primeiro ponto, um ponto alto sem fechar. No próximo ponto, um ponto alto sem fechar. E fecho todos esses pontos de uma vez. E sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, agora, gente, ó, a gente começou a trabalhar as diminuições. Então, aqui vai formar grupinhos com 13 pontos altos agora, porque a gente diminuiu um ponto no início e um ponto no final. Vamos fazer assim com todas as pétalas, dando a volta em toda a peça. E entre um grupinho de ponto alto e outro, vai formar essa argolinha agora com 11 correntinhas. Essa será a sequência da volta de número 15. Bom, gente, segui trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, eu já fiz as 11 correntinhas. Vou vir aqui, ó. Aqui eu fiz 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto sem fechar. Eu vou vir aqui, gente, pegando essa laçadinha aqui, ó. Aqui, ó, 2 pontos fechados juntos, né? Então, vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas dessa forma, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Novamente, gente, ó. Vou vir aqui, pegando essas laçadinhas aqui, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Então, agora, para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar uma diminuição novamente, ó.
trabalho uma, duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto sem fechar, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e trabalho um ponto alto sem fechar. Ficou duas laçadinhas na agulha, fecho as duas laçadinhas. Fiz mais uma diminuição. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Até chegar aqui no final, gente. Quando faltar 2 pontos aqui, eu volto para a gente dar continuidade. Segui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Trabalhei uma diminuição aqui no início, vou trabalhar uma diminuição também aqui no final, gente, ó. Então, tem 2 pontos aqui, ó. Esses 2 pontos altos, ele ficou como sendo um ponto. Por quê? Porque a gente fez uma diminuição. 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu venho sobre esse ponto, trabalho um ponto alto sem fechar. Venho aqui, ó, sobre esse ponto, aqui, gente, ó, eu vou passar a agulha por entre essa laçadinha aqui, ó, e passando a agulha por entre essas duas laçadinhas. Dessa forma aqui, gente, ó, deixa eu focar aqui para vocês verem bem certinho. Então, eu passei a agulha por essas 3 laçadinhas aqui, ó. Vou puxar o fio. E aqui eu vou fazer um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas, fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Então, aqui, eu trabalhei mais uma diminuição, ó, dessa forma. Então, na carreira anterior, tinha um total de 13 pontos. Aqui, gente, a gente trabalhou uma diminuição. Então, ó, então aqui, gente, fica com um total de 11 pontos altos agora, contando aqui, ó, uma diminuição no início e no final. Então, diminuir mais 2 pontos. A cada volta agora vai diminuir 2 pontos altos, gente, porque, ó, vai formando aqui a pétala, né? Do centro de mesa. Agora, fiz a diminuição, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui nesse cordão que a gente fez com 11 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, e aqui nessa 6ª correntinha de base, eu trabalho um ponto alto. Então, fica bem centralizado, ó. Fica 5 correntes para um lado e 5 correntes para o outro. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço meu fio, venho no mesmo pontinho aqui de base e trabalho um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, formou um ponto V, que foi um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto sobre o mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, vou vir aqui onde eu fiz as diminuições, ó. No primeiro ponto, ó, pode vir aqui direto sobre esse ponto também, gente, ó. Ou vocês podem trabalhar da forma que eu fiz aqui. Que é passando a agulha por essa laçadinha aqui, ó, e passando por essa laçadinha aqui do ponto também, essas 3 laçadinhas. E aqui, eu trabalho um ponto alto sem fechar. No próximo ponto, um ponto alto sem fechar. Fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Fiz mais uma diminuição. Agora, eu sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar aqui, gente, ó, no final, eu vou trabalhar mais uma diminuição. Então, gente, chegando aqui no final, eu laço meu fio, ó, venho sobre esse ponto, um ponto alto sem fechar. No último ponto, eu vou pegar aqui, ó, vou passar a agulha por essa laçadinha e essas 2 laçadinhas aqui do ponto, ó. Puxo o fio e aqui eu faço um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas, fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Fiz mais uma diminuição. 1, 2, 3, 4,
5 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na sexta correntinha de base, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho na mesma correntinha de base, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui no próximo grupinho de pontos altos, ó. Passo a agulha aqui por entre essas 3 laçadinhas no primeiro ponto, ó. Dessa forma. Puxo aqui e faço um ponto alto sem fechar. Venho no próximo ponto, um ponto alto sem fechar. Fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Então, gente, ó, vai formando aqui esse desenho. Essa será a nossa repetição. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, chegando no final, fiz as 5 correntinhas. Vou vir aqui onde eu iniciei a volta. Bem aqui, gente, ó. Pegando essas 2 laçadinhas aqui desse ponto, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, a minha peça está ficando assim. Agora, para iniciar a próxima volta, novamente, eu vou trabalhar uma diminuição no início e no final de cada desenho. Então, eu subo 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo ponto, ó, um ponto alto sem fechar e fecho os 2 pontos. Sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no final, a gente vai trabalhar uma diminuição novamente. Então, na carreira anterior, tinha um total de 11 pontos. Nessa carreira, gente, com a diminuição no início e no final, vai ficar um total de 9 pontos altos agora. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, um ponto alto sem fechar, lacei o meu fio, vou vir aqui pegando essas 3 laçadinhas aqui, ó. E trabalho aqui um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas, fecho todas essas laçadinhas de uma vez. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço meu fio aqui, gente, ó. Onde a gente trabalhou o ponto V, sobre esse ponto alto aqui, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 1, 2 correntes agora. Laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha de base, eu vou vir aqui sobre a terceira corrente de base e trabalho um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes agora, porque agora a gente vai formar um V, que é um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto sobre o mesmo ponto de base, ó. 2 correntes, laço meu fio, vou vir sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma, 2, 3, 4, 5 correntes. E agora eu vou trabalhar as diminuições. Então, agora eu vou trabalhar as diminuições aqui, gente, ó. Pegando essas 3 laçadinhas, eu trabalho um ponto alto sem fechar. No próximo ponto, um ponto alto sem fechar, fecho os 2 pontos. E sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui nos 2 últimos pontos, eu vou trabalhar uma diminuição novamente. Então, gente, segui trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no final, eu trabalhei uma diminuição exatamente igual eu fiz aqui, ó, sobre esse desenho. Agora, tudo que eu fiz aqui, gente, ó, eu vou repetir aqui também. Faço 1,
2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir sobre esse ponto alto aqui, ó, e trabalho um ponto alto. 2 correntes agora. Laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes no mesmo ponto de base. Quando a gente trabalha o ponto V, a gente faz com 5 correntinhas, ó. Um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes, laço meu fio. Então, aqui, um ponto alto, ó, sobre esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Ó, deixa eu refazer aqui as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou seguir agora trabalhando a sequência. Então, gente, vou seguir agora trabalhando a sequência aqui, ó, com as diminuições. Então, essa será a repetição. A nossa peça vai ficando assim. Essa será a nossa repetição. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, concluí toda a volta. Então, a minha peça tá ficando assim. Quando chega aqui nessa parte, a gente acha que não vai dar certo, que a peça vai ficar embabadada, mas vai dar certinho, gente, ó. Quando você arruma a peça sobre a mesa, ela vai ficando certinha. E quando a gente concluir aqui as diminuições, esse desenho ele vai ficar bem maior, vai ficar bem lindo também. Então, chegando aqui no final, ó, eu fiz as 5 correntes. Vou vir aqui, gente, onde eu iniciei trabalhando uma diminuição, ó, vou vir sobre esse ponto aqui, pegando essas 2 laçadinhas. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Gente, o tempo tá nublado, então tá desfocando aqui um pouco, por isso que eu sempre fico aqui, ó, arrumando pra ficar bem certinho aqui, né, a imagem da videoaula. Agora, eu subo 2 correntes novamente para dar a altura de um ponto alto sem fechar, venho no próximo ponto, um ponto alto sem fechar, fecho os 2 pontos. Sigo trabalhando um ponto alto agora sobre cada ponto de base. Então, agora vai ficar um total de 7 pontos altos, porque a gente vai fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final, exatamente igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Chegando aqui no final, ó, trabalho aqui um ponto alto sem fechar. Mais um ponto alto sem fechar, fecho todos os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos agora. Aqui, gente, ó, tem 5 correntinhas. Vou continuar trabalhando 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir sobre esse ponto alto. E aqui, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Tem 2 correntinhas aqui, então, eu continuo trabalhando 2 correntes. Venho sobre esse ponto alto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Aqui, gente, ó, tem aquele ponto V que a gente trabalhou. Então, eu trabalho 2 correntes, conto 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto, vou trabalhar um ponto alto sobre esse mesmo pontinho aqui, porque aqui vai formar mais um ponto V. Então, sempre que vai formar o ponto V, eu trabalho 5 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes.
Laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Duas correntes agora, venho sobre esse ponto, um ponto alto. Duas correntes novamente, sobre o próximo ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Então, a gente só trabalha 5 correntes aqui, ó, antes de iniciar esse desenho, quando chega no ponto V, e depois que concluir o desenho, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, tá chovendo novamente, gente, ó. Venho aqui e vou trabalhar a sequência com as diminuições no início e no final, e ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, agora essa será a repetição. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, eu já aprendi aqui com um ponto baixíssimo e fiz 2 correntes para dar altura de um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, um ponto alto sem fechar, fecho os 2 pontos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto sem fechar. No próximo ponto, ó, pegando essas 3 laçadinhas aqui, eu trabalho um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas, fecho as 3 laçadinhas. Agora, fica um total de 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, já contando com a diminuição no início e no final. Então, já fiz as diminuições, vamos trabalhar sobre esse desenho agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Na carreira anterior, ó, aqui tinha 2 correntes, laço meu fio sobre esse ponto alto, um ponto alto, 2 correntes sobre esse ponto alto, um ponto alto, 2 correntes novamente, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, não, gente. Na terceira correntinha que eu fiz aqui, ó, do ponto V, eu fiz um ponto alto, desculpa, gente. Agora, eu vou trabalhar mais um ponto V. Então, quando eu trabalho o ponto V, eu faço 5 correntinhas de separação, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no mesmo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes agora, no próximo ponto alto, um ponto alto. Sobre esse ponto aqui, ó. Duas correntes, laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Agora, tem 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui, eu vou seguir trabalhando as diminuições, igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores, ó. Um ponto alto sem fechar, um ponto alto sem fechar, fecha os 2 pontos. Então, agora, gente, a nossa peça vai ficando assim. Nessa parte das diminuições, 5 pontos altos agora. E aqui, ó,
ficou dessa forma. Vou seguir trabalhando essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto sem fechar e fecho os 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos fechados juntos, ó. Um ponto alto sem fechar, venho aqui pegando essas 3 laçadinhas, um ponto alto sem fechar, fecho todos os pontos juntos. Então, aqui, gente, ó, tem 1, 2, 3 pontos altos agora, porque a gente trabalha uma diminuição no início e uma diminuição no final. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Chegando aqui, a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação, ponto alto sobre ponto alto, novamente, 2 correntes de separação, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas. No próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, onde tem o V, 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, desse ponto V, um ponto alto. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes sobre esse mesmo ponto de base, um ponto alto. Formou aqui mais um ponto V. Então, é aqui os aumentos, gente. Essa parte que a gente tá trabalhando ponto V é onde tá os aumentos. E aqui, ó, vai sempre aumentando. Ó, aqui tinha um ponto V, um ponto alto, um ponto V. 2 pontos altos, um ponto V. 3 pontos altos, um ponto V. E assim por diante. Então, agora, eu vou repetir essa sequência, dando a volta em toda a peça, ó. Onde tem as 2 correntes, eu sigo trabalhando as 2 correntinhas e ponto alto sobre cada ponto alto desse, ó. Duas correntes, venho aqui sobre esse ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, sobre esse último ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Aqui tem as 5 correntinhas agora, então, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Chegando aqui, eu vou seguir trabalhando as diminuições. Então, vai ficando assim agora a nossa peça. Essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, a minha peça está ficando assim. Então, a gente tá seguindo, trabalhando a mesma repetição. Agora, gente, ó, eu subo 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto sem fechar. Venho no próximo ponto, um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, venho no próximo ponto, ó, e trabalho um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas na agulha. Fecho todas essas laçadinhas de uma vez. Então, gente, aqui, ó, esses 3 pontos altos sem fechar vai formar um ponto alto apenas. Por isso, gente, que eu falei para vocês que aqui, ó, quando a gente tá fazendo o início da pétala, aqui precisa ter uma quantidade de pontos que seja ímpar, porque aqui vai sobrar apenas um ponto e vai dar certinho. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho sobre esse ponto e trabalho um ponto alto.
2 correntes. E agora, gente, eu vou seguir trabalhando a sequência que a gente vinha trabalhando nas carreiras anteriores. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, nessas 5 correntes, na terceira correntinha, a gente vai trabalhar um ponto V, que é um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto, e segue trabalhando a sequência, dando a volta em toda a peça. Então, aqui, ó, vai ser um ponto alto sem fechar, um ponto alto sem fechar, um ponto alto sem fechar, fecha os 3 pontos. Vai formar um ponto apenas, vai ficar dessa forma. Então, essa será a sequência. Vamos trabalhar assim, dando a volta em toda a nossa peça. Gente, eu fiz aqui essa repetição que eu passei para vocês, e aqui eu voltei para mostrar aqui certinho, gente, como eu vou fazer a diminuição aqui também, ó, onde tem os 3 pontos altos. É exatamente igual eu fiz aqui, só que aqui eu comecei com as 2 correntinhas. Eu voltei para mostrar aqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente que está iniciando agora no crochê, gente. Então, para não ter nenhuma dúvida, eu vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, pegando essas 3 laçadinhas, e aqui eu faço um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto sem fechar, ó. Venho aqui pegando essas 3 laçadinhas, puxo, faço um ponto alto sem fechar. Ficou 4 laçadinhas na agulha. Fecho todas essas laçadinhas de uma vez. E aqui eu sigo trabalhando 5 correntinhas. E aqui a sequência de ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntes de separação, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, vai ficando assim. Essa será a repetição. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, ó, eu fiz as 5 correntinhas, agora eu vou vir aqui pegando essas 3 laçadinhas, gente, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, agora eu vou vir nesse mesmo espaço aqui, ó, pegando essas 3 laçadinhas, e aqui eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, venho sobre esse ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora, gente, a mesma sequência que eu trabalhei na carreira anterior. Ponto alto sobre ponto alto com 2 correntes de separação. Quando chegar aqui, ó, nessa terceira correntinha, a gente trabalha um ponto V simples e segue trabalhando a mesma repetição aqui desse outro lado também. Segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês e olha que lindo tá ficando, gente. Esse centro de mesa é muito lindo. Aqui fiz 5 correntinhas, ó. Então, gente, ó, chegando aqui sobre esse ponto alto, ó, aqui tem apenas um ponto alto agora, porque a gente fez os 3 pontos altos fechados juntos. Por isso, gente, que quando a gente inicia trabalhando a pétala aqui da nossa flor, ó, lembra que eu falei para vocês, para que aqui sempre deixe um número de uma quantidade de pontos que seja ímpar, porque aqui, quando chegar no final, vai sobrar apenas um ponto e vai dar aqui certinho o nosso trabalho. Agora, gente, ó, eu vou vir aqui pegando essas 3 laçadinhas, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Ou então, a gente pode vir direto aqui sobre esse ponto e trabalhar também um ponto baixo, gente, ó. Vim direto aqui, trabalha um ponto baixo, ó. Você pode trabalhar dessa forma ou dessa outra forma aqui, passando, ó, por essas 3 laçadinhas e aqui trabalha um ponto baixo. Eu acho que assim fica mais seguro o ponto, gente. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui e vou seguir trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Então, agora, essa é a última carreira aqui do nosso centro de mesa. Então, você pode pegar aqui as 3 laçadinhas
ou apenas uma laçadinha aqui, que também vai dar certo, gente, ó. Fazer um ponto baixo aqui, pegando essa laçadinha. Vou concluir agora toda essa volta e volto para a gente fazer o arremate aqui da nossa peça. Vai ficando assim. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as 5 correntinhas, vou vir aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó, onde eu iniciei com ponto baixo e vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Então, a minha peça está ficando assim. E olha que lindo fica esse centro de mesa, gente. Fica super lindo. Para fazer o arremate desse fio, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. Mas vocês também podem fazer o arremate com a agulha de crochê, gente. Para fazer o arremate com a própria agulha de crochê, ó, a gente vem aqui do lado avesso da peça. Passando aqui por entre os pontos, ó, vou pegar esse fio aqui e vou trazer para o lado avesso da peça e vou passando aqui esse fio por entre os pontos. Dessa forma. Então, é bem fácil fazer o arremate, gente. Mas com a agulha de tapeçaria, ó, facilita ainda mais a hora do arremate. Você pode ir passando o fio por entre os pontos com a agulha de crochê, como eu mostrei para vocês, ou com a agulha de tapeçaria. Com a agulha de tapeçaria, gente, ó, facilita bastante. Então, vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Dessa forma. Depois é só cortar aqui o excesso, gente, que vai sobrar aqui desse fio. Agora, eu vou cortar o excesso desse fio e aqui, gente, fica bem certinho o arremate. Então, gente, a minha peça ficou assim. Esse é o resultado do centro de mesa. Fica super lindo. É um modelo fácil, rápido e econômico também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Você pode fazer flores para fazer aplicação aqui também, gente, ó, nesses espaços aqui do centro de mesa, que fica muito lindo. Pode fazer ele com 2 cores. Aqui, ó, a base toda com uma única cor, as pétalas do centro de mesa com outra cor, que vai ficar muito lindo também. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.